Eu te imploro, apenas faça isso rápido. A jovem pura disse aquelas palavras, e ele, completamente encantado por ela, fez o impensável. Ninguém imaginava que aquele pedido desesperado mudaria tudo entre eles para sempre. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu depois vai te deixar sem palavras. A chuva golpeava com fúria os vidros do arranha-céu que dominava o horizonte do Rio de Janeiro, quando Carolina Santos cruzou as portas do Império Mendes. Aos 25 anos, com os cabelos encharcados grudados ao rosto e um envelope amassado protegido contra o peito, parecia uma criatura frágil e deslocada naquele saguão de mármore e vidro. O destino às vezes nos leva por caminhos impossíveis, quando já esgotamos todos os caminhos possíveis. Pensou enquanto o elevador a levava ao 40º andar, onde residia a única esperança que lhe restava. Só peço que faça isso rápido, sussurrou com voz embargada, quando finalmente esteve diante de Daniel Mendes, estendendo o maltratado envelope como quem entrega sua última possessão. O magnata imobiliário de 46 anos levantou o olhar de seu computador com a intenção de despachá-la como fazia com todos que buscavam sua ajuda. Seus olhos cinzentos, calculistas e frios, como o aço carioca no inverno, pousaram sobre ela com impaciência. No entanto, algo na expressão daquela jovem o paralisou. Havia em seu desespero uma pureza devastadora, uma sinceridade que não via há décadas entre os tubarões corporativos que frequentavam seu mundo. Sente-se, ordenou Daniel, e pela primeira vez em anos sua voz carregava algo além de autoridade. Havia curiosidade genuína. Carolina obedeceu, tremendo de frio e nervosismo, deixando pequenas poças no tapete importado. Com dedos trêmulos, retirou do envelope documentos cuidadosamente elaborados. Explicou-lhe, entre soluços contidos, que o orfanato Santa Teresinha, onde havia crescido, seria demolido em 3 semanas. 42 crianças ficariam sem lar, sem a única família que conheciam. A dívida chegava a R$ 1,5 milhão, uma fortuna para ela que trabalhava como costureira no mercado municipal, mas uma quantia insignificante para o Império Mendes. Desenhei um projeto de restauração completo, murmurou estendendo plantas desenhadas à mão, fotografias desbotadas do edifício colonial do século XIX e cartas escritas pelos pequenos residentes. O prédio não é só um abrigo, é patrimônio cultural do Rio. Daniel folheou o documento em silêncio. Planta após planta, carta após carta, uma sensação estranha começou a oprimir seu peito. Havia construído um império derrubando prédios antigos e erguendo torres modernas por toda a cidade. Sua reputação era a de um homem implacável, que não se deixava comover por sentimentalismos. Mas enquanto lia as palavras infantis e contemplava os desenhos coloridos, algo profundamente enterrado começou a emergir. Memórias que acreditava sepultadas sob toneladas de concreto e sucesso. "Por que vem até mim?" perguntou finalmente, sua voz tentando manter a distância profissional, que sempre o havia protegido. Carolina ergueu seus olhos castanhos, brilhantes de lágrimas contidas, e respondeu com uma verdade que atravessaria a armadura daquele homem como nenhuma arma poderia ter feito. "Porque dizem que você só destrói, e eu precisava saber se é verdade." A manhã seguinte amanheceu limpa, como se a tempestade da noite anterior tivesse sido um presságio que já havia cumprido seu propósito. Daniel contemplava o Rio de Janeiro da janela de sua cobertura no Leblon, uma xícara de café intocada, esfriando entre suas mãos. A cidade se estendia diante dele como um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento imobiliário o havia transformado em rei. E, no entanto, naquela madrugada, pela primeira vez em décadas, sentia-se estranhamente inquieto. O envelope amassado descansava sobre sua mesa de design italiano. Tinha-o revisado dezenas de vezes durante a noite, incapaz de conciliar o sono. Cada desenho infantil, cada carta escrita com caligrafia imperfeita, cada detalhe arquitetônico meticulosamente documentado por aquela jovem desconhecida, havia se tornado uma pedra em seu sapato. "Senhor Mendes, sua equipe diretiva está esperando na sala de reuniões", anunciou sua assistente através do interfone. "Diga que chegarei em 5 minutos", respondeu mecanicamente.
No outro extremo da cidade, em um pequeno apartamento da Lapa, Carolina se preparava para outro dia de trabalho. Seus dedos, ligeiramente machucados pelas longas horas manejando a agulha, trançavam seu cabelo escuro diante de um espelho lascado. Havia passado a noite rezando, alternando entre a esperança e a derrota. Não esperava realmente que aquele homem, conhecido por converter edifícios históricos em torres de vidro e aço, se comovesse com sua causa. Mas tinha esgotado todas as outras opções. "Bom dia, Carolina", saudou Dona Mercedes, a idosa que morava no apartamento ao lado, enquanto ambas coincidiam no corredor. "Como foi sua visita àquele tubarão imobiliário?" Carolina tentou sorrir, mas seus olhos traíram seu desalento. Como era de esperar. Escutou por cortesia, mas duvido que faça algo. "Esses ricaços têm o coração tão frio quanto seus arranha-céus", sentenciou a idosa, apertando carinhosamente o braço de Carolina. "Mas você tem algo que eles nunca terão, menina: alma." Na sala de reuniões da Mendes Desenvolvimento, o ambiente era tenso. Os executivos revisavam os últimos relatórios financeiros enquanto esperavam seu chefe. A aquisição do quarteirão histórico próximo ao Cristo Redentor estava pronta para ser assinada. Um projeto que converteria outro recanto emblemático do Rio em apartamentos de luxo. Quando Daniel entrou, todos perceberam imediatamente que algo estava diferente. Em vez de ir direto ao ponto como sempre fazia, ficou de pé junto à janela, observando o horizonte onde a silhueta do Cristo se recortava contra o céu carioca. "Senhores, antes de começar, quero que investiguem algo", disse finalmente, virando-se para sua equipe. "O orfanato Santa Terezinha no bairro de Santa Teresa. Sua situação financeira, o estado do edifício, quem detém a propriedade, tudo." O diretor financeiro, Alexandre Vieira, ergueu uma sobrancelha. "É uma potencial nova aquisição. A área é complicada para obter licenças de demolição, embora se conseguirmos mudar a qualificação patrimonial..." "Não falei nada sobre demolir", interrompeu o Daniel com uma frieza que congelou a sala. "Quero toda a informação antes do meio-dia." Enquanto isso, Carolina chegava ao mercado municipal, cumprimentando os vendedores que já considerava família após 5 anos trabalhando em seu pequeno ateliê de costura entre bancas de frutas exóticas e queijos mineiros. Sua especialidade eram os vestidos de festa junina e as roupas tradicionais brasileiras que os turistas adoravam, mas também fazia concertos para vizinhos do bairro. "Como foi com o Ogro das Torres?" perguntou Manuelas à florista, enquanto lhe entregava uma rosa como fazia todas as manhãs. "Igual a pedir compaixão a um trator de demolição", respondeu Carolina, aspirando o perfume da flor. "Mas pelo menos tentei." O que Carolina não podia imaginar era que naquele exato instante o ogro estava debruçado sobre plantas antigas do orfanato, revisando relatórios sobre danos estruturais e custos de reabilitação. Daniel havia mandado seu assistente pessoal fotografar discretamente o edifício e agora analisava cada imagem com uma concentração obsessiva. A revelação chegou como um relâmpago quando descobriu quem era realmente a proprietária atual: Dona Leonor de Alcântara, uma aristocrata de São Paulo que nunca visitava o Rio. A mulher simplesmente havia delegado a gestão de suas propriedades a administradores que buscavam o máximo benefício econômico sem considerações históricas ou sociais. "Consiga-me uma reunião com Dona Leonor", ordenou a sua assistente. "E localize essa moça, Carolina. Quero vê-la esta tarde." O obstáculo era maior do que Carolina havia imaginado. Não se tratava apenas de dinheiro, mas de uma máquina burocrática desenhada para favorecer a demolição. Mas também, sem saber, havia encontrado em Daniel Mendes algo que ninguém poderia ter previsto. Um homem redescobrindo sua própria humanidade, enterrada sob décadas de ambição. A tarde caía sobre o rio quando Carolina recebeu a ligação. Um motorista a esperava lá embaixo para levá-la ao escritório do Sr. Mendes. Seu coração deu um pulo. Seria uma boa notícia ou simplesmente quereria devolver-lhe pessoalmente os documentos com uma negativa formal? O luxuoso Mercedes preto a transportou através de uma cidade que parecia dividida em 2 mundos. O seu, de ruelas estreitas e roupas estendidas entre varandas, e o de Daniel, de avenidas amplas e fachadas impolutas.
Quando entrou novamente naquele escritório minimalista, encontrou o empresário de pé junto a um grande mapa da cidade. "Quero que me mostre esse lugar", disse sem preâmbulos, pegando seu paletó. Carolina piscou, desconcertada. "Como?" "O orfanato. Quero vê-lo com meus próprios olhos." A voz de Daniel não admitia réplica, mas também não havia dureza nela. Agora. 20 minutos depois, o Mercedes parava diante da imponente fachada colonial do orfanato Santa Terezinha. Apesar do abandono evidente, o edifício conservava uma dignidade aristocrática. 3 andares de pedra carioca desgastada, janelas altas com venezianas azuis descascadas e um pátio interior onde jasmins brancos insistiam em florescer entre ervas selvagens. "As irmãs fundaram este lugar em 1865, explicou Carolina enquanto cruzavam a entrada. Vieram de Minas Gerais fugindo da epidemia de febre amarela. O cheiro de mofo misturava-se com o aroma de brigadeiros vindo da cozinha. Uma idosa de hábito cinza e mãos nodosas os recebeu com uma dignidade que contrastava com suas roupas remendadas. "Irmã Conceição, este é o Sr. Mendes. Ele veio para..." Carolina hesitou, sem saber exatamente como explicar aquela visita. "Para conhecer nosso lar", completou Daniel, estendendo sua mão à freira, com uma deferência que surpreendeu Carolina. A idosa os guiou através de dormitórios, onde beliches de ferro rangiam ao menor movimento, salas de estudo com livros emprestados pela Biblioteca da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a pequena capela, onde vitrais rachados projetavam arco-íris trêmulos sobre os bancos de madeira gasta. Mas foi na sala de costura onde ocorreu algo inesperado. 20 meninas de diversas idades bordavam em círculo, seus pequenos dedos criando intrincados desenhos em toalhas brancas. Cantavam uma cantiga de roda enquanto trabalhavam, e seus rostos refletiam uma concentração serena. "Ensino a elas o que aprendi aqui quando tinha a idade delas", explicou Carolina, unindo-se naturalmente ao círculo. Daniel observou como as meninas gravitavam ao redor dela. Uma pequena de talvez 10 anos, Luísa, apoiou sua cabeça no ombro de Carolina. Um menino tímido mostrou orgulhoso um barquinho de papel que havia construído. "Você também cresceu aqui?" perguntou o empresário quando estavam sozinhos no corredor. Carolina assentiu. "Desde os 7 anos, quando meus pais faleceram num acidente. A irmã Conceição me ensinou a costurar para canalizar minha tristeza. Dizia que cada ponto era um passo adiante." Algo se agitou na memória de Daniel. Uma lembrança distante de mãos pequenas, aprendendo a dar nós em gravatas em outro orfanato, em São Paulo, antes que uma família rica o adotasse por conveniência fiscal mais que por amor. "Por que não me pediu dinheiro para você mesma?" perguntou abruptamente. "Poderia ter usado este talento para montar seu próprio negócio, sair da pobreza." A resposta de Carolina foi simples, mas devastadora. "Porque eu já recebi tudo o que precisava deste lugar. Elas merecem a mesma oportunidade." Naquela noite, pela primeira vez em anos, Daniel não conseguiu se concentrar em seus relatórios financeiros. As palavras de Carolina ressoavam em sua mente enquanto contemplava as luzes do Rio de Janeiro de sua cobertura solitária. Havia construído um império, acumulado mais riqueza do que poderia gastar em 10 vidas, mas quando foi a última vez que realmente importou para alguém? Quando foi a última vez que seu dinheiro criou algo mais que mais dinheiro? Na madrugada, tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Chamou sua equipe jurídica e financeira e deu ordens precisas. "Vamos comprar o orfanato, e não para derrubá-lo." O amanhecer surpreendeu Carolina, remendando um velho vestido de primeira comunhão para a filha de uma vizinha. Não tinha dormido, repassando mentalmente cada detalhe da estranha visita ao orfanato com aquele homem que todos consideravam impiedoso. Tinha visto algo em seus olhos durante o passeio, um lampejo de reconhecimento, talvez até de dor, mas não se atrevia a alimentar esperanças. O interfone tocou, sobressaltando-a. Ao abrir a porta, encontrou-se com um mensageiro que lhe entregou um envelope com o logotipo da Mendes Desenvolvimento. Suas mãos tremeram ao abri-lo. "Senhorita Santos, após considerar sua proposta, tenho o prazer de informá-la que a Fundação Mendes adquirirá o edifício do Orfanato Santa Terezinha para sua completa restauração
e preservação como centro infantil. Os detalhes legais estão sendo finalizados. Sua visão para este projeto me impressionou. Gostaria de oferecer-lhe o cargo de diretora criativa da restauração, trabalhando junto à nossa equipe de arquitetos, especializados em patrimônio histórico. Se aceitar, por favor, apresente-se amanhã às 10h em nossos escritórios para discutir os detalhes. Atenciosamente, Daniel Mendes. Carolina leu a carta 3 vezes, incapaz de acreditar no que seus olhos viam. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, mas desta vez eram de alívio e assombro. Correu escada abaixo e atravessou meia cidade até chegar ao orfanato, onde compartilhou a notícia com a irmã Conceição. A idosa se benzeu, murmurando agradecimentos enquanto as meninas pulavam de alegria ao seu redor. "Viu só?" disse Luísa, abraçando-a. "Eu te disse que o senhor Sério tinha olhos gentis, embora tentasse escondê-los." Na manhã seguinte, Carolina chegou pontualmente aos escritórios da Mendes Desenvolvimento. Tinha escolhido seu melhor vestido, uma peça azul simples que havia confeccionado ela mesma, e prendido seu cabelo em um coque formal. Sentia que entrava em território estrangeiro, um mundo de vidro e aço, onde ela, com suas mãos calejadas e sua educação simples, era uma estranha. Daniel a esperava em uma sala de conferências, junto a uma equipe de arquitetos, designers e restauradores. As plantas do orfanato cobriam uma enorme mesa central. "Senhores, apresento-lhes Carolina Santos", anunciou com uma formalidade que a fez sentir-se desconfortável. "Será nossa diretora criativa para este projeto. Sua visão será nosso guia." Os profissionais a olharam com curiosidade mal disfarçada. Quem era essa jovem sem credenciais que de repente tinha voz em um projeto milionário? "Conte a ele sua visão, Carolina", encorajou a Daniel. Carolina respirou fundo, sentindo como o medo ameaçava paralisar sua voz. Mas então lembrou-se das meninas do orfanato, da irmã Conceição, de todas as vidas que dependiam deste projeto. O Santa Terezinha não é só um edifício, é um lar. Cada pedra, cada canto tem memórias gravadas. Nossa tarefa não é apenas restaurar sua estrutura, mas seu espírito. Desenrolou seus desenhos e, timidamente no início, depois com crescente confiança, explicou cada detalhe. Como preservar a pedra carioca original, onde criar novos espaços sem descaracterizar a arquitetura, como os pátios internos deveriam ser repletos de plantas brasileiras para que as crianças aprendessem sobre a flora local. Para sua surpresa, os arquitetos começaram a assentir com aprovação. O conservador patrimonial tomou notas entusiasmado. O designer de interiores elogiou sua sensibilidade para manter a essência histórica, enquanto incorporava funcionalidades modernas. Só Daniel permanecia em silêncio, observando-a com uma intensidade que a desconcertava. Não era o olhar frio do empresário calculista, nem o compassivo do benfeitor. Era algo mais profundo, como se através dela estivesse vendo algo, ou alguém mais. Ao terminar a reunião, quando todos haviam partido, Carolina aproximou-se dele. "Não sei como agradecer o que está fazendo", disse com sinceridade. "Não o faz por gratidão", respondeu ele, olhando-a diretamente. "Faz porque ama esse lugar e essas crianças. E eu o faço porque..." Deteve-se, como se as palavras fossem um território inexplorado. Porque precisava lembrar que construir nem sempre significa derrubar primeiro. Naquela tarde, Daniel fez algo que surpreendeu toda a sua organização. Cancelou todas suas reuniões e voltou ao orfanato. Desta vez não para inspecionar, mas para ouvir. Sentou-se com a irmã Conceição durante horas, aprendendo a história do lugar, os nomes de cada criança, as tradições que haviam passado de geração em geração desde 1865. E enquanto Carolina o observava interagir com os pequenos, desajeitado mas genuinamente interessado, compreendeu que estava presenciando algo extraordinário, a transformação de um homem que havia esquecido como conectar-se com sua própria humanidade. O que nenhum dos dois podia imaginar era que este era apenas o começo de um caminho que os mudaria a ambos para sempre. Os primeiros raios de novembro iluminavam os andaimes que agora abraçavam a fachada do orfanato Santa Terezinha.
3 semanas haviam transcorrido desde aquela primeira reunião, e o projeto avançava a um ritmo surpreendente. O pátio principal fervilhava de atividade. Arqueólogos documentando achados inesperados sob o piso original, restauradores limpando delicadamente os vitrais centenários, pedreiros especializados reconstruindo muros de pedra carioca. Carolina havia estabelecido seu centro de operações na antiga biblioteca, transformada agora em estúdio de design. Amostras de tecidos, esboços de mobiliário e fotografias históricas cobriam cada superfície disponível. As meninas do orfanato entravam e saíam livremente, contribuindo com ideias e desenhando seus sonhos para os novos espaços. O que ninguém havia previsto era a frequência com que Daniel Mendes aparecia sem anunciar. O magnata, conhecido por delegar até as decisões mais importantes, agora dedicava horas a supervisionar pessoalmente cada detalhe do projeto. "Parece adequado este tom para a sala comum?" perguntou Carolina naquela manhã, mostrando-lhe amostras de um ocre quente que lembrava o sol carioca. "É perfeito", respondeu ele, mas seus olhos não olhavam as amostras de cor, e sim o rosto animado dela. "Você tem um instinto natural para isso." "Minha mãe era pintora amadora", explicou Carolina sem notar a intensidade de seu olhar. "Ela me ensinou a ver as cores como emoções. Este ocre é alegria serena, ideal para um espaço onde as crianças leem e sonham." Enquanto percorriam juntos o edifício, Daniel observava fascinado como ela se transformava ao falar de sua visão. A timidez desaparecia, substituída por uma segurança apaixonada. Suas mãos, aquelas mãos trabalhadoras que haviam costurado milhares de peças, agora desenhavam no ar o futuro daquele espaço com a precisão de uma artista. Mas nesse dia, uma rachadura apareceu na perfeição do projeto. O arquiteto-chefe os convocou urgentemente ao descobrir danos estruturais graves na ala oeste, precisamente onde se localizava a sala de costura tão querida por Carolina. "É irreparável", sentenciou o profissional mostrando os estudos. "Teremos que demolir esta seção e reconstruí-la desde as fundações." "Não." A negativa de Carolina foi imediata e veemente. "Esta sala é o coração do orfanato. Aqui é onde as meninas aprendem o ofício que lhes dará independência, onde se transmitem histórias enquanto se borda. Tem que haver outra solução." O arquiteto sacudiu a cabeça. "Sinto muito, mas é questão de segurança. Um tremor sísmico menor poderia provocar um desabamento. Quanto custaria reforçar a estrutura original em vez de demoli-la?" interveio Daniel. "Pelo menos o triplo do orçamento destinado para esta seção, e sem garantias de sucesso a longo prazo." Fez-se um silêncio tenso. Carolina olhava para o chão tentando conter as lágrimas. Daniel observava seu perfil, a linha tensa de seus ombros, o punho levemente fechado. Finalmente falou: "Faça isso. Reforce a estrutura original." O arquiteto começou a protestar, enumerando riscos técnicos e financeiros, mas Daniel o interrompeu. "Não estou pedindo sua opinião, mas sua experiência profissional para torná-lo possível." Quando a equipe se retirou, Carolina e Daniel ficaram sozinhos na sala de costura. A luz do entardecer filtrava-se pelas janelas altas, projetando sombras alongadas sobre as antigas máquinas de costura. "Obrigada", murmurou ela. "Não precisava fazer isso." "Quero entender", respondeu ele, aproximando-se de uma das máquinas e passando os dedos sobre suas teclas metálicas com reverência. "O que torna este espaço tão especial para você?" Carolina sentou-se em um dos banquinhos gastos e fechou os olhos por um momento, como reunindo memórias dispersas. "Quando cheguei aqui após perder meus pais, eu não falava. A dor havia me silenciado. A irmã Conceição me trouxe a esta sala e colocou uma agulha em minhas mãos. 'Costure o que não consegue dizer', me disse, e funcionou. Cada ponto era uma palavra, cada bordado uma história. Salvou minha vida." Daniel a contemplou em silêncio, subitamente consciente de uma conexão mais profunda do que havia imaginado. "Eu também fui órfão", revelou com uma voz tão baixa que parecia falar consigo mesmo. "Em São Paulo. Nunca encontrei minha agulha e minha linha. Talvez por isso construí tanto, tentando preencher um vazio com concreto e vidro." A confissão flutuou entre eles como uma ponte invisível.
Carolina o olhou realmente pela primeira vez. Não o magnata, não o benfeitor, mas o homem que uma vez foi um menino perdido, igual a ela. Nunca é tarde para encontrar o que nos costura por dentro, disse simplesmente, e se atreveu a tocar sua mão. O contato durou apenas um instante, mas ambos sentiram uma corrente elétrica, um reconhecimento mútuo que ia além das palavras. Daniel retirou a mão, confuso por sensações que acreditava esquecidas. Preciso ir. Tenho uma videoconferência com investidores em Singapura. Desculpou-se repentinamente formal. Mas, enquanto se afastava, sabia que algo fundamental havia mudado entre eles. Um muro havia caído, não no edifício, mas entre duas almas que começavam a reconhecer-se através do tempo e das circunstâncias que as haviam formado. A notícia explodiu como uma bomba nos círculos empresariais do Rio. Daniel Mendes, o tubarão imobiliário, havia cancelado o projeto de torres de luxo junto ao Cristo Redentor para destinar esses fundos à ampliação da restauração do orfanato Santa Terezinha. A imprensa econômica falava de crise nervosa, os concorrentes de estratégia incompreensível, os acionistas de traição aos interesses da empresa. Você viu isso? Carolina deslizou o jornal sobre a mesa improvisada, onde compartilhavam o almoço quase diariamente, entre plantas e amostras de materiais. Daniel mal olhou a manchete. O imperador de vidro troca arranha-céus por freiras. Não leio imprensa sensacionalista, respondeu com aparente indiferença, embora um músculo tenso em seu maxilar denunciasse sua irritação. Vão crucificá-lo no conselho de administração, insistiu ela, genuinamente preocupada. Que tentem. 80% das ações são minhas. Carolina o estudou com curiosidade. Nas últimas semanas havia aprendido a ler além de sua fachada profissional. Reconhecia o cansaço nas pequenas rugas junto a seus olhos, a preocupação na forma como esfregava sua têmpora esquerda, a satisfação em seu quase imperceptível sorriso quando um detalhe do projeto saía perfeito. Por que realmente faz isso? Perguntou em voz baixa. E não me diga que por filantropia corporativa. Daniel levantou o olhar das plantas. Seus olhos cinzentos, habitualmente frios e calculistas, mostravam uma vulnerabilidade que poucas pessoas haviam visto jamais. Porque desde que entrei neste lugar, durmo sem remédios pela primeira vez em 15 anos, confessou com voz rouca. Porque o som dessas crianças brincando me lembra que existe um mundo fora das salas de reuniões e dos contratos milionários. Porque... Deteve-se, como surpreendido por suas próprias palavras. Porque você vê beleza onde outros veem apenas tijolos velhos, e isso me faz querer ser melhor do que sou. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções não pronunciadas. Carolina sentiu um nó na garganta. Este não era o homem arrogante que havia imaginado quando entrou desesperada em seu escritório naquele dia de chuva. No sábado celebramos a festa junina aqui no pátio, disse finalmente mudando de assunto. As irmãs querem manter as tradições enquanto dura a obra. Haverá quadrilha, comidas típicas, e as crianças dançarão ao redor da fogueira simbólica. Você deveria vir. Daniel hesitou visivelmente. Não acho que seja apropriado. Não sou parte da comunidade. Do que está falando? Carolina sorriu. Você é o salvador oficial do Santa Terezinha. As crianças perguntam por você constantemente. Luísa até desenhou isso. Entregou-lhe um papel onde uma figura alta de terno segurava a mão de várias crianças diante de um edifício colorido. Naquela noite, Daniel deu voltas em sua cama de design italiano, incapaz de conciliar o sono apesar de sua recente melhora. O convite de Carolina o havia afetado mais do que queria admitir. Quando foi a última vez que participou de uma celebração que não envolvesse champanhe caro e contratos assinados? Quando foi a última vez que alguém o convidou pelo que era, não pelo que podia oferecer? O sábado chegou com um céu limpo e uma brisa perfeita que trazia aromas de jasmim e mar. O pátio do orfanato havia sido decorado com bandeirinhas coloridas e lanternas artesanais feitas pelas crianças. Uma pequena banda local tocava melodias tradicionais brasileiras, enquanto as irmãs dispunham mesas com comidas típicas juninas e frutas da estação. Carolina supervisionava os últimos detalhes, radiante em um simples vestido vermelho
que havia confeccionado especialmente para a ocasião. Não esperava realmente que Daniel aparecesse. Por isso, quando o viu cruzar a porta do pátio, vestido com calças informais e camisa branca sem gravata, tão diferente de seus habituais ternos impecáveis, seu coração deu um salto inesperado. "Você veio!" exclamou, aproximando-se para recebê-lo. "Tentei usar o trabalho como desculpa, mas minha assistente me lembrou que eu mesmo havia cancelado todos os meus compromissos do fim de semana", confessou com um sorriso tímido que o rejuvenescia. "Além disso, me disseram que tem paçoca, e acontece que é minha fraqueza." A festa avançou com a alegria contagiante das celebrações populares. Daniel observava de um canto, sentindo-se estranhamente deslocado e ao mesmo tempo mais em casa que em sua própria cobertura. Via Carolina interagir com as crianças, girando em uma dança improvisada com as pequenas, ajudando os meninos a acender lanternas, rindo com uma liberdade que lhe provocava uma emoção desconhecida. "Senhor Daniel, vai dançar quadrilha conosco?" Luísa puxou sua mão com a confiança que só as crianças possuem. "Eu não sei dançar isso." Tentou desculpar-se, mas a menina não aceitava negativas. "Carolina pode ensinar-lhe. Ela dança muito bem." Antes que pudesse protestar, encontrou-se no centro do pátio, formando parte do círculo tradicional. Carolina ao seu lado o guiava com paciência. 3 passos à esquerda, agora ponta de pé, 2 à direita. Daniel se sentia desajeitado, fora de sincronia com a música. Mas quando ela tomou sua mão para guiar o movimento, algo mudou. O contato de seus dedos, o sorriso em seus olhos, a proximidade de sua presença. Tudo isso derreteu sua rigidez habitual. Por um instante fugaz, enquanto giravam sob as bandeirinhas coloridas, com as risadas das crianças como trilha sonora e o aroma de jasmim envolvendo a noite, Daniel Mendes lembrou o que significava ser simplesmente humano. Quando seus olhares se encontraram durante um giro da dança, ambos sentiram aquela corrente elétrica novamente, mais intensa que antes. Um reconhecimento mútuo, uma conexão que transcendia seus mundos aparentemente opostos. "Você tem açúcar na bochecha", murmurou ele quando a música terminou, atrevendo-se a tocar suavemente seu rosto para limpá-lo. "E você tem estrelas nos olhos", respondeu ela sem pensar, para depois corar intensamente ao perceber suas palavras. Naquela noite de São João, enquanto as fogueiras tradicionais ardiam por todo o rio, simbolizando a purificação e o novo começo, algo igualmente transformador se acendia entre eles. Um sentimento que nenhum havia buscado nem esperado, tão inesperado como aquele encontro chuvoso em um escritório de vidro e potencialmente tão revolucionário para suas vidas. Janeiro chegou com um calor sufocante que convertia o rio em um forno de pedra e asfalto. No orfanato, os trabalhos avançavam em bom ritmo apesar das altas temperaturas. A estrutura principal havia sido reforçada, os vitrais restaurados brilhavam com cores renovadas e o pátio interior começava a tomar forma como o jardim brasileiro que Carolina havia imaginado. Mas enquanto o edifício florescia, uma tempestade de outra natureza se gestava no horizonte. Naquela manhã, Daniel entrou nos escritórios da Mendes Desenvolvimento para encontrar-se com uma convocação urgente do Conselho de Administração. Seus principais acionistas, liderados por seu antigo mentor e atual vice-presidente, João Marques, exigiam explicações sobre a deriva filantrópica, que estava afetando a cotação da empresa. "Você comprometeu mais de 50 milhões em um projeto sem retorno econômico", disparou João, um homem de 70 anos com a frieza de quem sobreviveu a múltiplas crises financeiras. Isso sem contar os contratos que cancelou para dedicar recursos técnicos ao seu projeto pessoal. "Santa Terezinha não é um capricho", respondeu Daniel com calma glacial. "É um investimento em patrimônio cultural e responsabilidade social corporativa." "Não nos insulte com eufemismos corporativos", interveio outro conselheiro. "Todos sabemos que isso tem um nome: Carolina Santos." Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Daniel sentiu como o sangue se aglomerava em suas têmporas. "Cuidado com o que insinua, Alberto", advertiu com uma voz perigosamente baixa. "Não insinuamos nada que não seja evidente", continuou João.
Você colocou uma costureira sem formação no comando de um projeto milionário. Integrou-a em reuniões estratégicas. Sua assistente diz que você passa mais tempo naquele orfanato que em seu próprio escritório. Os rumores já correm por todo o setor imobiliário. Daniel levantou-se lentamente, apoiando as mãos sobre a mesa de Nogueira. Minhas decisões pessoais não estão sujeitas à votação, senhores. E quanto às minhas decisões empresariais, lembro-lhes que continuo sendo o acionista majoritário. Por enquanto, replicou João. Mas há mecanismos nos estatutos para situações em que o presidente age irracionalmente. A ameaça ficou pairando no ar quando Daniel abandonou a reunião. Sua mente era um turbilhão enquanto dirigia em direção ao orfanato. Não havia mentido. Legalmente tinham opções limitadas contra ele, mas a pressão podia manifestar-se de outras formas mais sutis e danosas. Ao chegar ao Santa Terezinha, encontrou Carolina na capela recém-restaurada, supervisionando a instalação dos últimos vitrais. A luz atravessava os cristais coloridos, projetando arco-íris dançantes sobre o piso de pedra e sobre ela, que parecia envolta em uma aura multicolorida. Você parece um anjo de Portinari, comentou Daniel da porta, tentando que sua voz não revelasse a tempestade interior. Carolina virou-se sorrindo, mas sua expressão mudou imediatamente ao ver seu rosto. O que aconteceu? Perguntou aproximando-se. Nada importante. Política corporativa. Daniel? Ela pronunciou seu nome com firmeza, algo que havia começado a fazer só recentemente. Te conheço o suficiente para saber quando está mentindo. Ele a olhou, surpreendido por sua percepção e pela familiaridade com que o tratava agora. Nos últimos meses, a dinâmica entre eles havia evoluído da formalidade para uma amizade cúmplice. Ou talvez algo mais, algo que nenhum se atrevia a nomear. O Conselho está questionando meu compromisso com este projeto, admitiu finalmente. Acreditam que é pessoal. E é? Perguntou ela em voz baixa, olhando-o diretamente nos olhos. A pergunta ficou suspensa entre eles como um dos raios de luz colorida. Daniel sentiu que havia chegado a um precipício. Um passo mais e cairia em um território desconhecido. Um lugar onde suas defesas cuidadosamente construídas não funcionariam. Carolina, começou, mas foram interrompidos pela irmã Conceição, que entrou apressadamente. Carolina, Luísa está com febre muito alta. O médico diz que precisa ir para o hospital. A crise médica ocupou as horas seguintes. A pequena Luísa, a menina que havia desenhado Daniel como protetor do orfanato, sofria uma infecção grave. Daniel utilizou seus contatos para conseguir-lhe atendimento na melhor clínica privada do Rio e permaneceu ao lado de Carolina durante a espera, vendo como ela segurava a mãozinha da menina na ambulância, como contava histórias para distraí-la da dor, como rezava em silêncio enquanto os médicos a examinavam. Ela ficará bem, assegurou o especialista finalmente. Precisará de antibióticos e observação durante um par de dias. Já era meia-noite quando saíram ao estacionamento do hospital. A tensão acumulada dissolveu-se em alívio e Carolina, emocionalmente exausta, apoiou-se instintivamente contra o ombro de Daniel. Obrigada, murmurou, por estar aqui. Por cuidar de tudo. Ele rodeou seus ombros com um braço, em um gesto protetor que surgiu naturalmente. Sabe por que estou tão comprometido com Santa Terezinha? Disse finalmente, respondendo à pergunta que havia ficado pendente. Porque me devolveu algo que perdi há muito tempo. A capacidade de sentir. De importar-me com algo mais que balanços e aquisições. Carolina levantou o rosto para ele, seus olhos brilhantes na penumbra do estacionamento. E eu? O que te devolvi? Perguntou com uma valentia que a surpreendeu a ela mesma. Daniel tomou seu rosto entre as mãos com uma delicadeza infinita, como se temesse que pudesse quebrar-se ou desvanecer-se. Tudo, respondeu simplesmente, e baixou seus lábios aos dela em um beijo tão suave quanto inevitável. O contato durou apenas alguns segundos, mas para ambos foi como se o tempo se suspendesse. Quando se separaram, Carolina tinha lágrimas nos olhos. Isso é uma loucura, sussurrou. Somos de mundos completamente diferentes. Talvez não tão diferentes, respondeu ele acariciando sua bochecha. Ambos conhecemos a solidão.
Ambos sabemos o que é reconstruir uma vida desde as fundações. E ambos estamos aprendendo que, às vezes, os muros que acreditamos intransponíveis são precisamente os que devemos derrubar. Naquela noite, enquanto regressavam em silêncio pelas ruas desertas de um rio adormecido, algo fundamental havia mudado entre eles. O fio invisível que os conectava havia se tensionado, transformando-se em um vínculo que nenhum dos dois havia buscado, mas que agora parecia tão essencial quanto o ar que respiravam. O que não sabiam era que a tempestade apenas começava a formar-se no horizonte, e que logo colocaria à prova não só seus sentimentos recém-descobertos, mas as próprias fundações de tudo o que estavam construindo juntos. Fevereiro trouxe consigo um calor abrasador e a primeira grande crise. Carolina chegou ao orfanato uma manhã para encontrar a irmã Conceição pálida, segurando um jornal com mãos trêmulas. A primeira página do diário mais sensacionalista do Rio mostrava uma fotografia borrada, mas reconhecível. Carolina e Daniel no estacionamento do hospital, fundindo-se naquele primeiro beijo. O verdadeiro projeto de Mendes, dizia a manchete maldosa. O artigo insinuava que a restauração do orfanato era simplesmente uma fachada para encobrir um romance escandaloso, sugerindo que Carolina havia manipulado astutamente o empresário para obter milhões para o projeto. É verdade? Perguntou a idosa, sua voz carregada não de julgamento, mas de preocupação maternal. Carolina desabou em uma cadeira, sentindo como o mundo desmoronava ao seu redor. Não como pintam, respondeu em um sussurro. Sim, há sentimentos entre nós, mas surgiram depois, irmã. Nunca utilizei o orfanato como desculpa, juro pela memória dos meus pais. A freira tomou suas mãos entre as suas, ásperas e cálidas como o pão recém-assado. Acredito em você, filha. Vi você crescer. Conheço seu coração. Mas o mundo exterior é cruel com os julgamentos e rápido com as condenações. Como para confirmar suas palavras, o telefone começou a tocar incessantemente. Jornalistas solicitando declarações. Doadores preocupados com o destino de suas contribuições. Até pais das crianças acolhidas questionando a idoneidade do ambiente. Daniel apareceu meia hora depois, com o rosto tenso e uma determinação férrea no olhar. Sem dizer palavra, abraçou Carolina diante de todos. Um gesto deliberado que deixava clara sua postura. Sabia que isso poderia acontecer, disse com voz serena. Estou há décadas na mira. Minha equipe jurídica já está preparando um processo por invasão de privacidade. Mas enquanto isso, o que acontecerá com o projeto? Com as crianças? Carolina não conseguia conter as lágrimas. A foto me mostra como uma oportunista. As pessoas pensarão que seduzi o milionário para conseguir financiamento. As pessoas podem pensar o que quiserem, respondeu Daniel com firmeza. Nós sabemos a verdade. No entanto, a pressão midiática era apenas o começo. Naquela mesma tarde, João Marques convocou uma coletiva de imprensa onde anunciou que o Conselho de Administração da Mendes Desenvolvimento iniciava um processo para avaliar a capacidade executiva de seu presidente, cujas decisões emocionais recentes poderiam estar comprometendo o futuro da empresa. A notícia caiu como uma bomba no mundo empresarial carioca. As ações da companhia despencaram 7% em questão de horas. Investidores institucionais começaram a mostrar sua preocupação. Concorrentes sentiram sangue e começaram a manobrar para captar clientes inseguros. Tudo isso é por minha culpa, exclamou Carolina naquela noite, quando finalmente ficaram sozinhos no escritório improvisado do orfanato. Se eu não tivesse entrado encharcada em seu escritório aquele dia... Não, interrompeu a Daniel, tomando seu rosto entre as mãos. Se você não tivesse aparecido, eu continuaria construindo torres vazias de significado e vivendo uma vida igualmente vazia. Não me arrependo de nada do que aconteceu entre nós. Suas palavras eram sinceras, mas Carolina podia ver o cansaço em seus olhos, as rugas de preocupação que haviam se aprofundado nas últimas semanas. Daniel estava lutando em múltiplas frentes. Os meios de comunicação, o conselho de administração, os investidores nervosos. E tudo por ela, pelo orfanato, por esta nova vida que estavam construindo juntos. Talvez eu devesse me afastar por um tempo,
sugeriu com voz embargada. Até que as águas se acalmem. Poderia ir para Recife, onde vive minha tia. A expressão de Daniel transformou-se em uma máscara de dor. É isso que você quer? Fugir? Não. A resposta brotou do mais profundo. Quero estar com você. Quero terminar o projeto. Quero ver as crianças regressarem a um Santa Terezinha renovado e bonito. Mas não à custa de destruir tudo o que você construiu. Daniel permaneceu em silêncio por um momento, como se tomasse uma decisão transcendental. Depois se aproximou da janela, contemplando o pátio onde os jasmins floresciam sob a luz prateada da lua. Há algo que devo confessar, disse finalmente sem se voltar. Algo que descobri há semanas, mas não me atrevi a dizer. Carolina conteve a respiração, sentindo um inexplicável temor. Quando comecei o projeto, ordenei uma investigação exaustiva sobre o orfanato. Sua história, suas origens, todos os registros disponíveis. Fez uma pausa, como reunindo coragem, e encontrei algo que não esperava. Virou-se para olhá-la diretamente. Carolina, eu também estive aqui. Há 30 anos antes de ser adotado pela família Mendes, passei 8 meses no Santa Terezinha. A revelação caiu como um raio em um dia claro. Carolina o olhou incrédula, incapaz de processar o que acabava de ouvir. Mas, como é possível? Nunca mencionou... Não lembrava, confessou ele. Ou talvez não quisesse lembrar. Quando os Mendes me adotaram, proibiram-me de falar do meu passado. Eu era o filho do prestigioso advogado Antônio Mendes, ponto final. O orfanato ficou enterrado em minha memória, junto com o menino assustado que fui. Carolina aproximou-se lentamente, como se temesse que ele pudesse desvanecer-se. Por isso sentiu essa conexão quando visitou o lugar pela primeira vez. Daniel assentiu com um sorriso triste. Algo ressoou dentro de mim. Os corredores, o cheiro de jasmim, a capela... Mas não foi até ver os registros antigos que confirmei o que meu coração já sabia. Este lugar foi meu primeiro lar. Carolina tomou suas mãos entre as suas, sentindo como as peças encaixavam em um padrão que parecia destinado desde sempre. Então não é coincidência, murmurou, que de todos os empresários a quem poderia ter recorrido, fosse precisamente você quem respondesse à minha súplica. Talvez o destino tenha um senso de humor peculiar, respondeu ele, atraindo-a para si. Ou talvez simplesmente estivesse me levando de volta para casa através de você. Beijaram-se novamente, desta vez sem a urgência da descoberta, mas com a certeza de uma conexão que transcendia o tempo e as circunstâncias. Estavam unidos não só pelo presente que construíam juntos, mas por um passado compartilhado que apenas começavam a desenredar. Mas enquanto se perdiam naquele momento de revelação e proximidade, não podiam imaginar que no dia seguinte a tempestade alcançaria proporções devastadoras com a aparição de uma nova e perigosa jogadora. Isabela Mendes, a ex-esposa de Daniel, decidida a deter não só o projeto, mas a relação que havia devolvido a seu ex-marido à humanidade que ela nunca conseguiu despertar. O advogado de Daniel, Marcos Vega, entrou no escritório provisório do orfanato com expressão grave. Carolina soube que algo terrível havia ocorrido antes mesmo que o homem abrisse a boca. Isabela entrou com um processo, anunciou sem preâmbulos. Alega que parte dos fundos destinados ao projeto provém do patrimônio comum não liquidado corretamente durante o divórcio. Daniel recebeu a notícia com uma calma que só Carolina sabia interpretar como contenção extrema. Sob a superfície serena, um vulcão rugia. É absurdo. O divórcio foi finalizado há 5 anos. Tudo ficou resolvido legalmente. Ela encontrou uma brecha, explicou Marcos. Alguns ativos em Luxemburgo que poderiam ser considerados parte do patrimônio conjunto. Não tem um caso sólido, mas tem o suficiente para atrapalhar o projeto e gerar mais escândalo, completou Daniel, passando uma mão pelo cabelo com frustração. O que mais? Solicitou uma auditoria independente de todas as contas relacionadas à Fundação Santa Terezinha e... O advogado hesitou, olhando de soslaio para Carolina. Insinuou em seu processo que existem conflitos de interesse graves na gestão do projeto, citando especificamente a relação pessoal entre o senhor e a senhorita Santos. Carolina sentiu que o chão se abria sob seus pés.
Havia lidado com os rumores e as insinuações da imprensa, mas um processo judicial era algo completamente distinto. O que isso implica concretamente? Conseguiu perguntar, sua voz apenas um sussurro. Poderiam congelar temporariamente os fundos da fundação enquanto se resolve o litígio, respondeu Marcos com franqueza. E no pior cenário, obrigar a uma reorganização completa da estrutura diretiva do projeto. Em outras palavras, me separar de Carolina, traduziu Daniel com um gume cortante na voz. Os dias seguintes foram uma descida ao inferno midiático. O processo de Isabela, ex-modelo e atual figura da alta sociedade paulista, proporcionou combustível fresco ao escândalo. Os tabloides se fartaram com a história do triângulo amoroso, pintando Carolina alternadamente como uma calculista caça-fortunas ou uma pobre ingênua manipulada por dois titãs em guerra. O pior foram os repórteres que começaram a rondar o orfanato, fotografando as crianças sem permissão, assediando as irmãs com perguntas maldosas. Vários pais adotivos, alarmados pela exposição negativa, começaram a questionar se o Santa Terezinha seguia sendo um ambiente adequado para seus filhos em processo de adoção. Uma tarde particularmente terrível, Carolina encontrou a irmã Conceição chorando na capela. A idosa, pilar de fortaleza durante décadas, parecia repentinamente frágil e derrotada. Dediquei minha vida a proteger estas crianças, soluçou, a dar-lhes um refúgio do mundo cruel. E agora esse mundo invadiu nosso santuário, converteu nosso lar em um circo. Naquela noite, Carolina tomou a decisão mais difícil de sua vida. Empacotou seus poucos pertences e escreveu 2 cartas, uma para a irmã Conceição explicando suas razões e outra para Daniel, a mais dolorosa, onde verteu todo o seu coração. Meu querido Daniel, quando entrei encharcada em seu escritório naquele dia de chuva, só queria salvar o único lar que conheci. Nunca imaginei que encontraria também o amor, um sentimento que acreditava reservado para pessoas mais afortunadas que eu. Mas agora, compreendo que minha presença está colocando em perigo tudo o que tentamos salvar. As crianças sofrem o assédio midiático. O projeto está paralisado pelo escândalo. Seu império, construído com décadas de trabalho, balança. E tudo por mim, por nós. Amo-o o suficiente para saber quando devo me afastar. Não é uma fuga, é um ato de amor. Talvez quando as águas se acalmem, quando o Santa Terezinha estiver a salvo e terminado, possamos encontrar nosso caminho de volta um ao outro. Ou talvez este breve tempo juntos seja tudo o que o destino nos tinha reservado, um presente precioso que guardarei sempre. Não me procure, por favor. Faça isso pelas crianças, pelo projeto, por si mesmo. Sua sempre, Carolina. Deixou as cartas sobre sua cama e saiu silenciosamente em direção à rodoviária, onde pegaria o primeiro ônibus para Recife. As lágrimas nublavam sua visão, enquanto o rio, sua cidade e seu lar, desfocava-se na distância. Daniel encontrou a carta ao amanhecer, quando acudiu preocupado por não receber resposta às suas mensagens. Leu-a 1, 2, 3 vezes, como se as palavras pudessem mudar pela força de seu desespero. Depois, pela primeira vez desde a infância, o poderoso empresário desmoronou completamente. A irmã Conceição o encontrou assim, sentado no chão do quarto vazio de Carolina, com a carta amassada em seu punho fechado e o rosto marcado por uma dor tão profunda que parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Ela se foi por todos nós, disse a idosa suavemente, sentando-se junto a ele com dificuldade. Porque assim é Carolina. Sempre coloca os outros à frente de si mesma. Poderíamos ter encontrado outra solução, murmurou ele com voz rouca. Juntos. Talvez, concedeu a freira. Mas às vezes o amor mais profundo se demonstra no sacrifício, não na permanência. Durante dias, Daniel pareceu mover-se como um autômato. Assistia a reuniões, respondia a processos legais, supervisionava aspectos técnicos do projeto que continuava apesar de tudo. Mas quem o conhecia podia ver que algo essencial havia se extinguido em seu olhar. Isabela, ao ver o impacto devastador de sua manobra, tentou uma aproximação. Convidou-o para jantar, sugerindo que poderiam chegar a um acordo amigável. Daniel compareceu,
mas só para enfrentá-la diretamente. Por que, Isabela? Perguntou quando estavam a sós. Você sabe perfeitamente que esse dinheiro é legalmente meu, que o divórcio foi mais que generoso com você. A elegante mulher brincou com sua taça de vinho, evitando seu olhar. Porque nunca vi você olhar para ninguém como a olha, admitiu finalmente. Nem mesmo para mim em nossos melhores momentos. Queria saber o que tinha essa moça simples que eu não tivesse. Autenticidade, respondeu Daniel simplesmente. Algo que você e eu perdemos há muito tempo neste mundo de aparências e posses. A confissão desarmou Isabela. Pela primeira vez em todo o processo, viu além de sua própria dor e orgulho ferido. Você a ama realmente? Não é só um capricho, uma crise de meia-idade? Amo-a como nunca acreditei ser possível amar alguém, respondeu ele com uma honestidade brutal. E agora a perdi por este circo que montamos entre todos. Algo mudou na expressão de Isabela. Um lampejo da mulher que havia sido antes que a amargura e a ambição a transformassem. Então encontre-a, disse com voz baixa. Retirarei o processo amanhã mesmo. Daniel a olhou incrédulo. Por que faria isso agora? Porque há muito tempo também eu acreditei no amor verdadeiro, respondeu ela com um sorriso triste. E talvez precisasse deste enfrentamento para lembrar da pessoa que fui antes de me converter em isto. No dia seguinte, a notícia da retirada do processo correu como pólvora pelos círculos legais e midiáticos do Rio. Mas àquela altura, Carolina parecia ter desaparecido completamente. Sua tia em Recife garantiu que nunca havia chegado. Seu telefone permanecia desligado. Era como se a terra a tivesse engolido. Daniel mobilizou todos seus recursos para encontrá-la. Contratou investigadores particulares, contatou antigos colegas de Carolina, percorreu cada lugar do Rio que poderia ter significado para ela. Foi Luísa, a pequena que havia se recuperado de sua doença, quem proporcionou a pista definitiva. Carolina sempre dizia que, quando estava triste, ia a um lugar onde o céu se fundia com o mar, comentou inocentemente enquanto bordava na sala de costura. Onde seu pai a levava para soltar pipas quando era pequena. Arraial do Cabo, o ponto mais oriental do Rio de Janeiro, onde as montanhas se submergem no Atlântico, um lugar selvagem de rochas esculpidas pelo vento e o mar, onde o horizonte parece infinito. Daniel dirigiu durante horas por estradas sinuosas, com o coração batendo dolorosamente contra suas costelas. Não sabia se a encontraria, nem o que diria se o fizesse. Só sabia que precisava tentar, que não podia render-se sem lutar pela única pessoa que havia dado verdadeiro sentido à sua existência. E ali estava ela, sentada sobre uma rocha diante do mar agitado, tão pequena contra a imensidão da paisagem, tão frágil e, ao mesmo tempo, tão forte. O vento brincava com seu cabelo escuro enquanto contemplava o horizonte, alheia a tudo exceto ao diálogo silencioso entre sua alma e o universo. Daniel aproximou-se lentamente, temendo romper a magia daquele momento, temendo que ela pudesse desvanecer-se, como uma aparição se pronunciasse seu nome em voz alta. O vento do Atlântico arrancava lágrimas involuntárias de seus olhos enquanto observava a silhueta solitária de Carolina sobre as rochas. Daniel permaneceu imóvel durante minutos que pareceram eternos, reunindo a coragem para aproximar-se, temendo tanto sua rejeição quanto a possibilidade de que este encontro fosse uma alucinação nascida de seu desespero. Finalmente, como se tivesse sentido sua presença, Carolina virou-se. A surpresa inicial em seu rosto deu lugar a uma complexa mistura de emoções. Alegria, dor, anseio, medo. Como me encontrou? Perguntou simplesmente, sua voz mal audível sobre o rugido das ondas. Luísa, respondeu ele, aproximando-se cautelosamente até ficar a poucos passos. Lembrou que você falava deste lugar como seu refúgio. Carolina esboçou um sorriso triste. Sempre foi uma menina observadora, disse, voltando seu olhar para o horizonte. Demais para o próprio bem, talvez. Daniel sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas, mas não resultava incômodo. Era o silêncio de duas almas reconhecendo-se além da linguagem. Isabela retirou o processo, disse finalmente.
Eu sei. Li no jornal. Carolina abraçou seus joelhos contra o peito. Fico feliz pelo orfanato. Poderá seguir adiante sem obstáculos legais. Não se trata só do orfanato, Carolina. Daniel virou seu rosto para ela, obrigando-a a olhá-lo. Trata-se de nós, do que construímos juntos, do que descobrimos um no outro. O que descobrimos foi lindo, respondeu ela com lágrimas formando-se em seus olhos. Mas também impossível. Somos de mundos muito diferentes. Diferentes? Daniel tomou suas mãos entre as suas. Ambos crescemos no mesmo orfanato. Ambos conhecemos a solidão e o abandono. Ambos sabemos o que é reconstruir uma vida do nada. Tirou do bolso um papel amarelado, cuidadosamente dobrado. Encontrei isso nos arquivos antigos. É minha ficha de ingresso no Santa Terezinha, datada de 1991. E sabe o que mais descobri? Fez uma pausa, como reunindo coragem. Que dormi no mesmo quarto onde você dormiu 15 anos depois. Que provavelmente aprendi a amarrar meus sapatos no mesmo canto onde você aprendeu a costurar. Que ambos olhamos as mesmas estrelas através da mesma janela, em épocas diferentes. Carolina tomou o papel com mãos trêmulas, observando a fotografia desbotada de um menino de 5 anos, com olhos tristes e cabelo escuro muito curto. Aqueles mesmos olhos cinzentos a olhavam agora, já não tristes, mas cheios de uma emoção que ameaçava transbordá-los. Talvez seja por isso que senti essa conexão imediata, murmurou, como se o conhecesse de algum lugar. Nossos caminhos se separaram então, continuou Daniel. Fui adotado por uma família que viu em mim um investimento mais que um filho. Tornei-me o que esperavam, frio, calculista, bem-sucedido. Construí um império sobre a promessa de nunca mais me sentir vulnerável ou dependente. Aproximou-se mais, até que pôde sentir o calor de seu corpo apesar do vento marinho. Mas então você entrou encharcada no meu escritório, com aquele envelope amassado contra seu peito, pedindo o impossível. E algo em mim reconheceu não só o orfanato, mas você, a alma gêmea que havia estado buscando sem saber. Carolina fechou os olhos, tentando conter o turbilhão de emoções que ameaçava arrastá-la. Tenho medo, Daniel, confessou com voz embargada. Medo de amá-lo e perdê-lo, de que você descubra que não pertenço ao seu mundo, de que o dia a dia desgaste o que sentimos até convertê-lo em outra desilusão. Eu também tenho medo, admitiu ele, e a sinceridade de sua confissão a surpreendeu. Medo de não ser digno de você, de que meu passado, meus erros, meu estilo de vida a afastem. Mas mais medo me dá viver sem tentar, sem lutar por isso que encontramos. O sol começava a afundar-se no horizonte, tingindo o mar de tons alaranjados e púrpuras. A luz do entardecer banhava seus rostos, revelando todas as emoções que haviam tentado ocultar. Há algo que não lhe disse, murmurou Carolina, olhando para as ondas que quebravam contra as rochas abaixo. Estes dias afastada, estive refletindo sobre nós, sobre o que quero de verdade. Daniel conteve a respiração, preparando-se para o pior. Não quero ser a diretora criativa de um projeto milionário, continuou ela. Não quero viver em uma cobertura de luxo, nem assistir a galas beneficentes onde todos me olharão como uma intrusa. Quero seguir sendo eu mesma, a costureira que ensina meninas órfãs a bordar sonhos em tecido, a mulher simples que encontra beleza no imperfeito. Virou-se para olhá-lo diretamente, com uma determinação que o surpreendeu. Se me ama de verdade, tem que entender que não mudarei para encaixar-me no seu mundo. Daniel a olhou longamente, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto contra a paisagem selvagem do cabo. Não quero que mude, respondeu finalmente. Quero que continue sendo exatamente quem é, porque é essa Carolina que me devolveu a humanidade que acreditava perdida. E talvez seja eu quem precise mudar. O que quer dizer? Estes meses me fizeram questionar tudo o que acreditava importante, explicou, passando uma mão pelo cabelo despenteado pelo vento. As torres de vidro, as aquisições hostis, as contas em paraísos fiscais. Para que serve tudo isso se ao final do dia volto a uma cobertura vazia, onde o eco dos meus passos é minha única companhia? Pôs-se de pé, estendendo sua mão para ela. Venha comigo. Há algo que quero mostrar-lhe. Carolina hesitou um momento,
mas finalmente aceitou sua mão. Desceram cuidadosamente pelas rochas até onde o Mercedes esperava no estacionamento solitário. Dirigiram em silêncio durante quase 1 hora, até pararem diante de uma pequena casa de pedra com persianas azuis, localizada em uma colina com vista para o mar. "Que lugar é este?" perguntou Carolina confusa. "Comprei-o há 3 dias", respondeu Daniel, abrindo o portão de ferro forjado. "Estava abandonado há anos. O teto precisa de reparos, os encanamentos estão enferrujados, o jardim é uma selva, mas tem potencial." Carolina o seguia, cada vez mais perplexa, enquanto ele abria a porta principal com uma chave antiga. "Sempre derrubei para construir", continuou, guiando-a pelas salas vazias onde a luz do entardecer entrava através de janelas empoeiradas. "Nunca me dei ao trabalho de restaurar, de recuperar a beleza original, de respeitar a história, até conhecer você." Pararam em uma sala ampla, com enormes janelas orientadas para o mar. Apesar do abandono, conservava uma beleza rústica inegável. "Imaginei que aqui poderia estar seu ateliê de costura", disse, apontando para o espaço. "A luz é perfeita durante todo o dia. Você poderia ensinar a costurar a quem quisesse aprender, ou simplesmente criar seus designs em paz." Carolina percorria o espaço com o olhar, imaginando por um momento a possibilidade que ele lhe apresentava. "O que está propondo exatamente?" perguntou, sua voz apenas um sussurro. "Uma vida juntos", respondeu Daniel simplesmente. "Não no meu mundo, nem no seu, mas em um novo que construamos à nossa medida. Podemos restaurar esta casa juntos, aprender no processo, errar e tentar novamente. Posso seguir dirigindo a fundação daqui, dedicar-me a projetos que realmente importem, em vez de acumular mais riqueza, sem propósito." Aproximou-se dela, tomando suas mãos entre as suas. "Não peço que responda agora. Só que considere. Que nos dê uma oportunidade de descobrir se o que sentimos é suficientemente forte para superar todas as diferenças que nos assustam." Carolina olhou ao redor mais uma vez, permitindo-se visualizar uma vida diferente de tudo o que havia imaginado. Podia ver-se despertando com o som do mar, trabalhando em designs próprios, talvez até criando uma pequena escola de costura para meninas do orfanato. E podia ver Daniel ao seu lado, não como um magnata imobiliário, mas como o homem que havia redescoberto sua humanidade através dela. "Tenho medo", admitiu mais uma vez. Mas talvez o medo não seja razão suficiente para renunciar a algo tão bonito. E então, naquela casa abandonada que esperava uma segunda oportunidade, igual a eles, Carolina ficou na ponta dos pés e beijou Daniel com uma ternura que continha promessa e esperança. Não era um sim definitivo, mas um vamos tentar corajoso, e por agora isso era suficiente. O outono chegou ao litoral fluminense com ventos renovadores e a promessa de mudança. Na pequena casa de pedra com persianas azuis, agora parcialmente restaurada, Carolina despertava cada manhã com o som das gaivotas e o aroma do mar misturando-se com o café recém-feito. 3 meses haviam passado desde aquele entardecer em Arraial do Cabo. 3 meses de reconstrução não só de paredes e tetos, mas de confianças e sonhos. Cada dia trazia novos desafios e pequenas vitórias que celebravam juntos. "Pronta para hoje?" perguntou Daniel, entrando no quarto com 2 xícaras fumegantes. Carolina assentiu, embora uma sombra de nervosismo cruzasse seu rosto. Hoje regressariam oficialmente ao orfanato Santa Terezinha para a reabertura da ala leste, completamente restaurada. Seria a primeira vez que ambos apareceriam publicamente juntos desde o escândalo. "Acha que as irmãs terão me perdoado por fugir assim?" murmurou, aceitando agradecida o café. "Elas a adoram, Carolina", respondeu ele com segurança. "Entenderam que você o fez para proteger o projeto e as crianças. Além disso, a irmã Conceição tem vindo nos visitar cada semana. Estou bastante seguro de que ela aprova nossa situação pouco convencional." Carolina sorriu ante o eufemismo. Sua situação consistia em viver juntos sem formalidades legais, reconstruindo a casa lentamente enquanto redefiniam suas vidas profissionais. Daniel seguia dirigindo a Fundação Mendes, mas havia delegado a gestão diária de seu império empresarial a uma equipe de confiança.
Carolina havia estabelecido um pequeno ateliê na sala com janelões, onde desenhava vestidos inspirados na tradição brasileira e dava aulas de costura 2 vezes por semana a meninas do povoado próximo. É estranho regressar não como diretora criativa, mas como... Hesitou sem saber como definir-se. Como parte da família, completou Daniel beijando sua testa, que é o que sempre foi para o Santa Terezinha. O Mercedes, que agora utilizavam só ocasionalmente, os levou através do rio até Santa Teresa. Ao aproximar-se do orfanato, Carolina conteve a respiração. A transformação era espetacular. A fachada colonial brilhava com pedra carioca restaurada ao seu esplendor original. As janelas altas com persianas azuis recém-pintadas resplandeciam ao sol. O escudo histórico das irmãs fundadoras havia sido recuperado e destacava orgulhoso sobre a porta principal. É mais bonito do que imaginei, sussurrou Carolina com lágrimas formando-se em seus olhos. Você manteve cada detalhe que sonhamos juntos. Tínhamos um plano mestre excelente, respondeu Daniel, apertando sua mão. Segui as plantas que você desenhou naquela noite sem dormir, quando tudo parecia impossível. A recepção foi calorosa e emotiva. A irmã Conceição, visivelmente rejuvenescida pela alegria, abraçou a ambos como filhos pródigos. As outras freiras, inicialmente mais reservadas com Daniel, agora o tratavam com uma familiaridade que revelava como havia conquistado sua confiança durante os meses de ausência de Carolina. Mas foram as crianças que ofereceram a recepção mais comovente. Haviam preparado uma representação no pátio interno, agora convertido em um jardim brasileiro, onde plantas nativas cresciam em perfeita harmonia. A peça narrava a história do orfanato que quase morreu, e como foi salvo pela princesa que cozia sonhos e o gigante de coração adormecido. Luísa, agora com 11 anos e claramente a líder do grupo, interpretava Carolina com uma dignidade imprópria de sua idade. Um menino alto e sério chamado Mateus representava Daniel, transformando-se gradualmente de empresário severo em protetor do orfanato. A simples representação infantil capturava com surpreendente precisão a evolução de sua história. Vejo que estiveram atentos a todo o drama, murmurou Daniel, entre divertido e comovido. As crianças sempre veem mais do que acreditamos, respondeu Carolina limpando discretamente uma lágrima. A visita à ala restaurada foi reveladora. Os dormitórios, antes austeros e funcionais, agora combinavam tradição e comodidade. Cada quarto tinha sua própria personalidade, com cores quentes e mobiliário resistente, mas bonito. A biblioteca havia duplicado seu tamanho, incorporando cantos de leitura junto a janelas restauradas, e a capela resplandecia com vitrais que projetavam arco-íris dançantes sobre bancos de madeira polida. Mas foi a sala de costura o que deixou Carolina sem fôlego. O espaço havia sido completamente transformado, seguindo exatamente sua visão original. Máquinas de costura modernas conviviam com as antigas conservadas como peças históricas. Grandes mesas de trabalho ocupavam o centro, com perfeita iluminação natural. As paredes estavam decoradas com bastidores de diferentes tamanhos, mostrando bordados tradicionais brasileiros. Perfeito, sussurrou percorrendo a sala com os dedos roçando cada superfície, como para convencer-se de que era real. Há algo mais, disse Daniel guiando-a até uma porta lateral que não existia nas plantas originais. Ao abri-la, Carolina descobriu uma pequena sala adicional equipada como aula, com carteiras em semicírculo diante de uma mesa de design profissional. É sua escola de costura, explicou ele visivelmente orgulhoso da surpresa. Para quando quiser ensinar aqui, além de em casa, as meninas mais velhas poderão aprender design formal, não só costura básica. Estabelecemos um programa com uma escola de moda do Rio, para que as mais talentosas possam continuar sua formação. Carolina o abraçou impulsivamente, sem palavras para expressar o que sentia. Esse pequeno gesto encerrava tudo o que amava nele, sua capacidade para escutar realmente, para compreender seus sonhos não expressos, para construir pontes entre mundos aparentemente irreconciliáveis. A jornada continuou com uma pequena celebração no pátio. As crianças corriam entre os convidados, benfeitores, autoridades locais,
representantes de patrimônio histórico e, surpreendentemente, alguns dos antigos executivos da Mendes Desenvolvimento que haviam duvidado inicialmente do projeto. Você tinha razão, admitiu Alexandre Vieira, o antigo diretor financeiro, aproximando-se de Daniel com uma taça de espumante. Este lugar merecia ser salvo, e a publicidade positiva não fez mal à reputação da empresa. Devo reconhecer. Daniel sorriu diplomaticamente, mas Carolina, que o conhecia cada vez melhor, podia ver que já não lhe importavam as considerações corporativas como antes. Sua satisfação vinha de algo mais profundo, a certeza de estar construindo um legado que transcenderia balanços financeiros e metros quadrados de concreto. Quando o sol começava a se pôr, tingindo o pátio de tons dourados, Daniel anunciou que tinha uma última surpresa. Guiou a todos até uma seção do jardim que havia permanecido coberta durante a visita. Ao retirar a lona, revelou uma fonte de pedra restaurada que ninguém sabia que existia sob anos de abandono. Em seu centro, uma escultura de bronze representava duas crianças sentadas costas com costas, lendo livros diferentes, mas apoiando-se mutuamente. Isto é para lembrar a todos nós que, mesmo quando acreditamos estar sozinhos, às vezes há alguém sustentando nosso peso sem que o saibamos, disse Daniel, com uma voz que ressoou no pátio silencioso, e que, às vezes, essas almas separadas pelo tempo ou pelas circunstâncias encontram seu caminho de volta uma à outra. Seus olhos encontraram os de Carolina entre a multidão. Não precisavam de palavras para comunicar-se. Ambos sabiam que estava falando deles, de sua conexão improvável que havia começado nesse mesmo lugar décadas antes, quando eram só duas crianças órfãs separadas pelo tempo. De regresso à sua casa na costa, enquanto o Mercedes avançava na noite, Carolina apoiou sua cabeça no ombro de Daniel. Pensei que regressar seria doloroso, que traria de volta a ansiedade e o medo, confessou. Mas se sentiu como fechar um círculo, como se algo que estava inconcluso finalmente encontrasse seu lugar. Daniel beijou seu cabelo, inspirando o aroma a jasmim que sempre parecia acompanhá-la. Talvez porque finalmente ambos encontramos nosso lugar, respondeu. Não no orfanato, nem na empresa, nem mesmo em nossa casa junto ao mar, mas um no outro. E enquanto a estrada serpenteava junto à costa atlântica, sob um céu estrelado que parecia abençoar seu caminho, ambos sentiram a certeza de estar exatamente onde deviam estar. Não ao final da viagem, mas em meio a uma que apenas começava. A casa de pedra com persianas azuis encheu-se de vida naquela manhã de julho. Carolina ia de um lado a outro, organizando mesas, dispondo amostras de tecido, ajustando a iluminação. Era um dia importante. A inauguração oficial de seu ateliê escola Fios do Brasil. Daniel a observava com admiração, enquanto colocava discretamente as últimas cadeiras. Nos 5 meses transcorridos desde sua reconciliação, havia visto Carolina transformar-se. A jovem tímida que entrou encharcada em seu escritório naquele dia de chuva, agora se movia com uma confiança serena. Havia encontrado sua voz, seu propósito, seu lugar no mundo. Está nervosa? Perguntou, aproximando-se para ajudá-la com um manequim particularmente obstinado. Aterrorizada, admitiu ela com um sorriso que contradizia suas palavras. Mas é um medo bom, como o que sentia antes de apresentar um trabalho na escola. O tipo de medo que te impulsiona a dar o melhor. O projeto Fios do Brasil era audaz em sua simplicidade. Um ateliê de design e costura que resgatava técnicas tradicionais brasileiras para criar peças contemporâneas. Mas mais importante ainda, era também uma escola para meninas do orfanato e jovens de recursos limitados que mostrassem talento e interesse. Carolina havia desenhado um programa de 2 anos que combinava artesanato têxtil, design moderno e gestão básica de negócio. Para a inauguração, havia preparado uma pequena exposição com suas primeiras criações, vestidos, blusas e acessórios que fundiam o bordado tradicional com linhas modernas. Cada peça contava uma história, paisagens brasileiras, lendas cariocas, memórias pessoais traduzidas a padrões e cores. Chegaram as flores, anunciou Daniel, recebendo um arranjo espetacular da florista local. Onde as colocamos?
Na entrada, acho, respondeu Carolina, contemplando o espaço com olho crítico. Você acha que virá alguém? Não estaremos fazendo tudo isto para ficarmos sozinhos com nossos canapés e nossas ilusões? Daniel deixou o arranjo e aproximou-se para abraçá-la por trás. Virão, assegurou beijando seu pescoço. As irmãs com as meninas mais velhas, os contatos que fiz no mundo do design, os jornalistas da revista de moda que prometeram cobrir o evento, o prefeito do povoado que está encantado porque restauramos esta casa histórica. Teremos que expulsar as pessoas no final do dia. Carolina virou-se em seus braços para olhá-lo. Como você faz isso? Perguntou com genuína curiosidade. O quê? Isso? Fez um gesto abarcando o ateliê, a casa, a vida que estavam construindo. Passar de ser um magnata imobiliário impiedoso a apoiar os sonhos loucos de uma costureira, organizar eventos para um pequeno ateliê em um povoado costeiro, quando poderia estar fechando contratos milionários. Daniel refletiu um momento, buscando as palavras adequadas. Talvez porque pela primeira vez estou construindo algo que realmente importa, respondeu finalmente. Algo que permanecerá mesmo quando eu não estiver aqui. Não em forma de torres de vidro, mas nas vidas dessas meninas que aprenderão um ofício que lhes dará independência, na preservação de tradições que de outro modo se perderiam, na beleza que você criará com suas mãos. Beijou-a suavemente antes de acrescentar, e porque te amo. E amá-la significa amar também seus sonhos, por loucos que pareçam. O evento superou todas as expectativas. Por volta da tarde, o amplo ateliê estava cheio de visitantes que admiravam as criações de Carolina. As meninas do orfanato, elegantemente vestidas para a ocasião, serviam de improvisadas modelos, explicando orgulhosas os detalhes de cada peça como pequenas especialistas. A irmã Conceição, sentada em um lugar de honra junto à janela principal, contemplava a cena com olhos brilhantes de emoção. Quando Carolina aproximou-se para verificar se estava confortável, a idosa tomou suas mãos entre as suas. Lembra daquele dia que chegou ao orfanato? Perguntou com voz suave. Era tão pequena, tão calada. Pensei que nunca conseguiríamos traspassar aquela couraça de tristeza. E agora olhe para você. Ilumina cada espaço que toca. Carolina ajoelhou-se junto a ela, subitamente transportada às suas memórias infantis. Foi a senhora quem me salvou, murmurou, colocando uma agulha em minhas mãos quando não tinha palavras, ensinando-me que cada ponto é um passo adiante, longe da dor. Não, filha. A idosa acariciou sua bochecha com ternura. Eu só lhe mostrei uma ferramenta. Foi você quem decidiu usá-la para criar beleza, em vez de agarrar-se à tristeza. E agora fará o mesmo por outras meninas. Entre os convidados mais surpreendentes estava Isabela, a ex-esposa de Daniel. Havia chegado discretamente, quase com timidez, vestindo com elegância sóbria. Sua presença inicial causou certa tensão, mas logo ficou claro que vinha em paz. Seus designs são realmente bonitos, disse a Carolina quando finalmente se aproximou dela. Tem alma, algo que falta em tantas coleções de grandes marcas. Obrigada, respondeu Carolina superando seu desconforto inicial. Significa muito vindo de alguém com sua experiência em moda. Isabela sorriu com uma sinceridade que suavizava suas feições perfeitas. Sabe, durante anos fui modelo antes de me casar com Daniel. Conheço o mundo da moda por dentro. Se alguma vez precisar de contatos nesse círculo... A oferta ficou flutuando, tão inesperada quanto genuína. Carolina assentiu, agradecida por este gesto de reconciliação que fechava outro capítulo doloroso. Quando os últimos convidados se foram e o sol começava a se pôr sobre o mar, Carolina e Daniel sentaram-se no pequeno pier diante da casa. A madeira rangia suavemente sob eles, enquanto compartilhavam uma taça de espumante, celebrando o êxito do dia. 3 jornalistas me perguntaram se você pode produzir mais unidades de seus designs, comentou ele, brincando com uma mecha do cabelo de Carolina. E a boutique do Rio quer exclusividade para suas peças. Acho que precisará contratar ajuda logo. Talvez, concedeu ela recostando-se contra seu ombro. Embora não queira crescer muito rápido, a qualidade artesanal requer tempo e dedicação. Falando em tempo, Daniel deixou sua taça
e buscou algo em seu bolso. Algo que tenho querido perguntar-lhe há semanas. Carolina sentiu que seu coração acelerava ao ver a pequena caixa de veludo azul. Não era ingênua, sabia o que significava. Antes que a abra, disse ele segurando a caixinha sem oferecê-la ainda, quero que saiba que esta não é uma proposta tradicional. Não espero que se torne a Senhora Mendes, nem que mude seu sobrenome, nem que abandone seu trabalho. Amo-a exatamente como é Carolina Santos, artesã, sonhadora, salvadora de orfanatos e restauradora de homens quebrados. Abriu a caixa para revelar, não um anel convencional de diamantes, mas uma delicada peça artesanal de ouro e coral do Atlântico, claramente desenhada por um joalheiro local. Este anel não significa posse nem mudança de status, continuou. Significa promessa, de construir juntos, de respeitar-nos mutuamente, de permitir-nos crescer como indivíduos enquanto caminhamos lado a lado. Carolina contemplava a joia com olhos úmidos, reconhecendo em seu design elementos de seus próprios bordados, traduzidos a metal e pedra. Você trabalhou com seu Martins, o ourives do povoado, adivinhou comovida pela atenção ao detalhe. Durante 3 semanas, entre sustos porque temia que você descobrisse, confessou Daniel com um sorriso. Queria algo único como você, como o que construímos juntos. E se eu disser que ainda não estou pronta? Perguntou Carolina, embora seu coração já tivesse decidido. Então guardarei o anel até que esteja, seja daqui a 1 mês ou 10 anos, respondeu ele com absoluta sinceridade. Não há pressa nem pressão. Só queria que soubesse onde está meu coração. Carolina estendeu sua mão esquerda em silêncio, com um sorriso que continha todas as respostas que ele necessitava. Daniel deslizou o anel em seu dedo, surpreso pela perfeição com que se ajustava. Parece feito para mim, murmurou ela, admirando como a luz do entardecer fazia brilhar o coral. Igual a nós, respondeu ele, beijando primeiro o anel e depois seus lábios. Feitos um para o outro, embora tivéssemos que percorrer caminhos separados para nos encontrarmos. Nessa noite, enquanto as estrelas apareciam sobre o Atlântico como testemunhas silenciosas de promessas sussurradas, Carolina pensou no longo caminho desde aquela tarde chuvosa em que entrou desesperada no escritório de um desconhecido. Lembrou do envelope amassado contra seu peito a súplica, só faça isso rápido. E como, ironicamente, nada havia sido rápido depois disso. Cada passo, cada descoberta, cada construção e reconstrução haviam requerido tempo, paciência, coragem. Mas agora, olhando para Daniel adormecido junto a ela, com o anel brilhando suavemente em sua mão entrelaçada com a dele, soube que alguns milagres precisam de tempo para desenvolver-se, como um bordado complexo que só revela sua beleza quando o último ponto está em seu lugar. A primavera chegou ao litoral fluminense com explosões de cor e promessas renovadas. No orfanato Santa Terezinha, os preparativos para a grande celebração do 160º aniversário avançavam a toda velocidade. O edifício, completamente restaurado depois de quase 2 anos de trabalho, resplandecia, como um testemunho de perseverança e renascimento. Carolina supervisionava os últimos detalhes do vestuário para a representação histórica que as meninas ofereceriam durante a cerimônia. Seus dedos voavam sobre a máquina de costura, acrescentando os toques finais a um traje de época que recriava o hábito das irmãs fundadoras. Deveria descansar, comentou Daniel entrando no ateliê com 2 xícaras de chá. Está trabalhando desde o amanhecer. Quase termino, respondeu ela, sem levantar a vista de seu trabalho. Quero que tudo seja perfeito para as irmãs. Elas merecem ver sua história honrada adequadamente. Daniel sorriu, reconhecendo essa determinação que tanto amava nela. Nos 8 meses transcorridos desde a inauguração de Fios do Brasil, Carolina havia florescido como designer e empresária. Seu pequeno ateliê agora empregava 3 jovens do povoado e 2 ex-alunas do orfanato. Suas criações apareciam em boutiques seletas do Rio e São Paulo, e uma prestigiosa revista de moda a havia nomeado a renovadora do artesanato têxtil brasileiro. Mas apesar do sucesso crescente, Carolina seguia dedicando 1 dia por semana a ensinar costura no orfanato. As meninas esperavam essas sessões com ilusão, não só por aprender um ofício,
mas pela calidez e atenção que ela lhes oferecia. Para muitas, Carolina era a prova viva de que podiam sonhar com um futuro melhor. Já decidiu o que dirá na cerimônia? Perguntou enquanto recolhia retalhos de tecido do chão. Carolina suspirou, detendo finalmente a máquina. Não encontro as palavras adequadas, confessou massageando a ponte de seu nariz. Como resumir em um discurso o que o Santa Teresinha significa? Não só para as gerações atuais, mas para todas as meninas que passaram por lá. Para você e para mim. Fale do coração, sugeriu ele, aproximando-se para massagear suavemente seus ombros tensos. Como sempre faz, sem pretensões, sem adornos desnecessários. É isso que toca as pessoas. A celebração do 160º aniversário havia se convertido em um evento de relevância cultural para todo o Rio. A prefeitura o havia incluído no calendário oficial de festividades. Historiadores, arquitetos e estudiosos do patrimônio acudiriam para conhecer a exitosa restauração. Inclusive se esperava a presença de autoridades estaduais. Mas para Carolina e Daniel, o mais importante era honrar adequadamente o trabalho das irmãs e assegurar que as crianças desfrutassem de seu dia especial. Haviam planejado atividades pensadas especificamente para elas. Oficinas criativas, jogos tradicionais, uma pequena feira com artesãos locais e, como fecho final, fogos de artifício sobre o pátio interno. A manhã da celebração amanheceu radiante, como se o próprio céu quisesse participar da festa. Carolina despertou antes da alvorada, demasiado nervosa para seguir dormindo. Observou Daniel, ainda adormecido, com uma onda de gratidão que a sobrecarregou. Seu rosto, relaxado em sono, mostrava linhas de expressão que não tinha quando o conheceu. Algumas nascidas de preocupações compartilhadas, outras de risadas e momentos de felicidade. Todas elas desenhavam o mapa de sua viagem conjunta. Quase 2 anos haviam passado desde aquela tarde chuvosa em que entrou desesperada em seu escritório. 2 anos de descobrimentos, desafios, separações e reencontros. 2 anos em que ambos haviam mudado profundamente, como se ao restaurar o orfanato, tivessem restaurado também algo fundamental em suas próprias almas. Bom dia, linda, murmurou Daniel, abrindo os olhos para encontrá-la observando-o. Está acordada há muito tempo? O suficiente para contar todas as formas em que te amo, respondeu ela, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Chegaram ao orfanato pouco depois das 9. O edifício colonial, com sua fachada de pedra carioca dourada pelo sol matinal, parecia dar-lhes as boas-vindas. Bandeirinhas coloridas atravessavam o pátio interior, onde já fervilhava a atividade. As irmãs, vestidas com seus melhores hábitos, dirigiam um exército de voluntários que dispunham mesas, cadeiras e decorações. A irmã Conceição os recebeu com abraços calorosos. Aos 82 anos, seguia sendo o coração do Santa Teresinha, embora agora compartilhasse a direção com irmãs mais jovens. Está radiante, filha, comentou, estudando Carolina com olhos que não perdiam detalhe apesar da idade. A felicidade lhe cai bem. A manhã transcorreu em uma voragem de preparativos finais. Carolina ajudava as meninas a vestirem-se para a representação histórica, enquanto Daniel supervisionava a instalação do palco no pátio. Ao meio-dia, os primeiros convidados começaram a chegar. Antigos residentes do orfanato, alguns agora idosos que haviam viajado de longe para a ocasião, benfeitores e colaboradores, vizinhos do bairro, jornalistas e fotógrafos. A cerimônia oficial começou às 5 da tarde, quando o calor do dia começava a ceder. O pátio interior, com sua fonte restaurada e seus jasmins em flor, oferecia um marco perfeito. Na primeira fila se sentavam as irmãs e as crianças atuais. Atrás delas, centenas de convidados enchiam cada canto disponível. O prefeito do Rio abriu o ato com um discurso sobre a importância do patrimônio histórico e o trabalho social. Foi seguido pela representação das meninas, uma emotiva recriação da chegada das primeiras irmãs ao Rio, fugindo da epidemia de febre amarela e a fundação do orfanato em 1865. Depois, chegou o momento mais esperado e temido por Carolina. Daniel apertou sua mão em sinal de apoio enquanto ela subia ao pequeno pódio.
Diante do microfone, contemplou os rostos expectantes e sentiu um nó na garganta. Mas quando começou a falar, as palavras fluíram naturalmente, como se tivessem esperado este momento. O Santa Terezinha não é só um edifício, disse com voz clara e emocionada. É um abraço de pedra e luz para meninas que perderam tudo. Eu sei bem, porque fui uma delas. Relatou sua chegada ao orfanato após perder seus pais, o silêncio que a envolveu durante meses, e como a irmã Conceição colocou uma agulha em suas mãos, oferecendo-lhe uma linguagem quando as palavras falhavam. Falou das lições aprendidas entre aquelas paredes, resiliência, esperança, a capacidade de criar beleza mesmo a partir da dor. E depois, quando o próprio orfanato estava em perigo, ocorreu o que só posso chamar de milagre. Continuou, olhando diretamente para Daniel. Descobri que os fios do destino são mais fortes e misteriosos do que imaginamos. Que às vezes, as almas separadas pelo tempo e pelas circunstâncias podem reencontrar-se no momento exato em que se necessitam mutuamente. Revelou então a conexão que poucos conheciam. Como Daniel também havia sido uma criança do Santa Terezinha décadas antes, e como esse vínculo invisível havia tornado possível o impossível. Este edifício é nossa testemunha e nosso lar compartilhado, concluiu com lágrimas brilhando em seus olhos. Por isso hoje não celebramos só 160 anos de história, celebramos a possibilidade de sanar, de reconstruir, de encontrar família onde menos esperamos. Celebramos que os pontos do passado nos cosem ao futuro e que cada menina que passe por estas portas terá a oportunidade de bordar seu próprio destino. O silêncio que seguiu foi breve e carregado de emoção antes de estourar em um aplauso ensurdecedor. Muitos choravam abertamente, tocados pela autenticidade de suas palavras e a história de conexão improvável que havia salvado o orfanato. Daniel subiu ao pódio para abraçar Carolina e depois tomou o microfone para fazer seu próprio anúncio. A criação de um fundo fiduciário permanente que garantiria a continuidade do Santa Terezinha enquanto uma só menina precise de seu abraço de pedra. A notícia foi recebida com júbilo por irmãs e benfeitores que durante décadas haviam vivido com a incerteza econômica. Enquanto os aplausos ressoavam, Carolina olhou para além do público em direção à entrada do pátio. Ali, discreta, mas inconfundível, estava Dona Leonor de Alcântara, a antiga proprietária paulista. A aristocrata havia viajado de São Paulo especificamente para a ocasião, fechando assim outro círculo perfeito. A celebração continuou até bem entrada a noite. Houve música, dança tradicional brasileira, comida preparada pelos melhores restaurantes do Rio, doada para a ocasião, e, finalmente, os prometidos fogos de artifício que iluminaram o céu sobre Santa Teresa com explosões de cor e luz. Em um momento tranquilo, enquanto os convidados desfrutavam do espetáculo pirotécnico, Carolina e Daniel retiraram-se a um canto apartado do antigo claustro. Ali, protegidos por sombras centenárias e o rumor da fonte restaurada, compartilharam um momento de intimidade em meio à celebração pública. Conseguimos, murmurou ela, apoiada contra seu peito. Às vezes, ainda não consigo acreditar. Parece um sonho. Se é um sonho, não quero despertar jamais, respondeu ele beijando sua testa. Estes 2 anos foram os mais reais da minha vida. Você me tornou real, Carolina. Ela levantou o rosto para olhá-lo nos olhos, aqueles olhos cinzentos que uma vez pareceram tão frios e distantes e que agora refletiam uma alma completamente transformada. Tenho algo para te dizer, disse com voz baixa, quase um suspiro. Algo que descobri há uns dias, mas esperei até hoje para compartilhar. Parecia apropriado. Daniel a olhou expectante, intrigado pelo tremor em sua voz. Estou grávida, revelou finalmente, com uma mistura de nervosismo e alegria. Vamos ter um filho. A notícia impactou Daniel como uma onda inesperada. Por um instante pareceu congelado, processando a magnitude das palavras. Depois, em um movimento impulsivo, levantou-a nos braços e girou com ela, esquecendo completamente sua habitual compostura. Carolina! Exclamou com uma alegria tão pura que parecia iluminá-lo de dentro. Isto é... Eu sei, riu ela,
agarrando-se a seus ombros. Inesperado e aterrorizante e maravilhoso, tudo ao mesmo tempo. Quando a depositou suavemente no chão, Daniel colocou uma mão sobre seu ventre, ainda plano com reverência. Uma nova vida, murmurou maravilhado. Um novo começo, igual ao Santa Teresinha, assentiu Carolina, cobrindo sua mão com a dela. Pensei que seria bonito anunciá-lo hoje, quando celebramos a renovação de nosso primeiro lar compartilhado, para que nosso filho saiba algum dia que suas raízes estão aqui, entre estas pedras que nos acolheram a ambos. Nesse momento, um fogo de artifício particularmente espetacular estourou sobre eles, banhando-os em luz dourada. As sombras do claustro retrocederam brevemente, como se o próprio edifício quisesse abençoar a notícia. E enquanto se beijavam sob aquela chuva de estrelas artificiais, com os ecos de música e celebração ao fundo, Carolina e Daniel sentiram que haviam chegado ao final de uma viagem e ao começo de outra. Uma viagem que, como a anterior, não seria fácil nem direta. Que teria seus desafios e seus momentos de dúvida, mas que percorreriam juntos, costurados por fios invisíveis, mas inquebrantáveis. Fios que haviam começado a tecer-se muito antes de se conhecerem, no mesmo orfanato que agora celebrava seu renascimento. Fios do destino que, como os pontos espertamente bordados por Carolina, uniam passado e futuro em um desenho bonito e inesperado. Um ano depois, em uma tarde perfeita de novembro, o jardim da casa de pedra com persianas azuis encheu-se de risos e conversas. Familiares, amigos próximos e figuras-chave de sua história compartilhada reuniam-se para uma celebração íntima. O batizado de Luísa Conceição Mendes Santos, de 3 meses de idade. Carolina observava a cena do alpendre, balançando suavemente a pequena que dormia em seus braços. A menina tinha os olhos cinzentos de Daniel e o sorriso de Carolina, uma combinação que parecia resumir perfeitamente a união de 2 mundos aparentemente incompatíveis. "Estão bem, meus 2 amores?" perguntou Daniel, aproximando-se com 2 copos de suco fresco. "Perfeitamente", respondeu ela, aceitando a bebida com sua mão livre. "Nossa filha parece ter o dom de dormir apesar do burburinho, graças a Deus." Daniel contemplou sua pequena família com uma sensação de plenitude que ainda lhe resultava surpreendente. Ele, que uma vez mediu o sucesso em metros quadrados de vidro e concreto, em cifras astronômicas e aquisições estratégicas, agora encontrava sua maior felicidade em momentos como este. Sua filha adormecida, sua esposa radiante, seu lar cheio de afeto genuíno. A transformação não havia sido fácil nem imediata. Houve momentos difíceis durante a gravidez, quando os velhos medos e inseguranças de Carolina ressurgiram. Momentos em que Daniel duvidou de sua capacidade para ser o pai que esta nova vida merecia, tão diferente ao que ele mesmo teve. Mas juntos haviam navegado essas águas turbulentas, apoiando-se mutuamente, crescendo no processo. Haviam se casado em uma cerimônia simples na capela do orfanato, quando Carolina estava com 5 meses de gravidez. Não por convenção social nem pressões externas, mas porque, como ela disse, queria que nossa filha soubesse que seus pais escolheram formar uma família completa, com plena consciência e compromisso. A irmã Conceição, em sua cadeira de rodas, mas com a mente tão lúcida como sempre, aproximou-se do alpendre. Suas mãos enrugadas acariciaram a cabecinha do bebê com infinita ternura. "Ela tem a mesma expressão serena que você tinha, Carolina", comentou. "Mesmo nos piores momentos, dormia com essa mesma paz, como se soubesse que viriam dias melhores. Porque a senhora me ensinou a confiar", respondeu Carolina, inclinando-se para beijar a bochecha da idosa. "A crer que a vida pode nos quebrar, mas também reconstruir-nos mais fortes." A celebração reunia mundos diversos que agora coexistiam harmoniosamente em suas vidas. As irmãs do orfanato compartilhavam mesa com executivos da Fundação Mendes. Luísa, a menina que uma vez desenhou Daniel como protetor do Santa Teresinha, agora adolescente de 13 anos e madrinha do bebê que levava seu nome, conversava animadamente com Isabela, que havia encontrado uma inesperada vocação como mentora de jovens designers. O ateliê Fios do Brasil
Havia crescido até se tornar uma pequena empresa respeitada, com uma linha de produção ética que empregava principalmente mulheres em situação vulnerável. Carolina seguia desenhando pessoalmente as peças principais, mas agora contava com uma equipe talentosa que compartilhava sua visão. Suas criações, que fundiam tradição e modernidade, haviam encontrado um nicho no mercado internacional, apreciadas por aqueles que valorizam o artesanato autêntico e a história por trás de cada peça. Daniel, por sua parte, havia reestruturado completamente suas prioridades profissionais. Embora seguisse sendo o acionista principal da Mendes Desenvolvimento, havia delegado a gestão operativa para centrar-se na fundação, que agora estendia seu trabalho para além do Santa Terezinha. Sob sua direção, a organização dedicava-se a resgatar edifícios históricos em perigo para convertê-los em espaços comunitários. Bibliotecas, centros culturais, abrigos para pessoas sem lar. Construção com propósito, chamava ele. Edifícios que abrigavam histórias e criavam comunidade. Enquanto os convidados desfrutavam do banquete informal disposto no jardim, Carolina e Daniel retiraram-se brevemente ao quarto da pequena Luísa para deitá-la. O cômodo decorado com móveis artesanais e um mural que recriava a fachada do orfanato Santa Terezinha era um tributo sutil às suas origens compartilhadas. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se não tivesse reunido a coragem para entrar em seu escritório naquele dia, murmurou Carolina enquanto acomodava o bebê em seu berço. O destino teria encontrado outra maneira de nos reunir, respondeu Daniel com certeza. Talvez não tão dramática, mas igualmente inevitável. Você realmente acredita no destino? Perguntou ela, surpreendida por esta faceta quase mística em um homem que uma vez foi puramente racional e pragmático. Acredito nos padrões que não vemos até olhar para trás, explicou abraçando-a por trás, enquanto ambos contemplavam sua filha adormecida. Nas conexões invisíveis que nos guiam, mesmo quando acreditamos estar perdidos. Você e eu vivemos sob o mesmo teto, separados por 2 décadas. Respiramos o mesmo ar, tocamos as mesmas paredes, olhamos o mesmo céu estrelado através das mesmas janelas. Como a vida não iria completar o círculo, devolvendo-nos ao lugar onde começamos, mas desta vez juntos? Carolina virou-se em seus braços para olhá-lo diretamente. Você mudou, observou com um sorriso. O homem que conhecia há 3 anos jamais falaria assim. O homem que você conheceu estava incompleto, admitiu acariciando sua bochecha. Tinha sucesso, poder, respeito, mas não tinha propósito. Não tinha amor. Beijaram-se suavemente, conscientes do pequeno milagre que dormia a poucos passos. Um milagre que representava a culminação de sua viagem conjunta, de adversários a aliados, de estranhos a amantes, de indivíduos solitários à família. Ao regressar ao jardim, encontraram seus convidados reunidos para um brinde. Alexandre Vieira, o antigo diretor financeiro que uma vez questionou o projeto do orfanato, agora firme defensor da fundação, ergueu sua taça. Por Carolina e Daniel, proclamou, que nos ensinaram que as melhores construções não são de vidro e aço, mas de compromisso e esperança. E pela pequena Luísa, herdeira de 2 legados extraordinários. Os aplausos e as felicitações encheram o ar, misturando-se com o aroma dos jasmins que Carolina havia plantado ao redor da casa, idênticos aos que cresciam no pátio do Santa Terezinha. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o Oceano Atlântico de tons alaranjados e púrpuras, os convidados foram despedindo-se gradualmente. A irmã Conceição foi a última a partir, não sem antes compartilhar um momento especial com o casal. Quando era menina no orfanato, disse a Carolina, sempre soube que estava destinada a algo especial. Você tinha uma luz interior que nem a dor mais profunda podia extinguir. Voltou-se para Daniel. E você, embora não me lembre claramente de seu breve tempo conosco, demonstrou que as sementes plantadas na infância podem florescer décadas depois, quando encontram o terreno adequado. A idosa tomou suas mãos e as uniu sobre as suas, um gesto simbólico de bênção. Vocês completaram um círculo que começou muito antes de estarem conscientes, e agora, com sua pequena, iniciam outro. Cuidem bem dele.
quando o veículo que transportava as irmãs desapareceu na distância. Carolina e Daniel permaneceram no alpendre, contemplando o horizonte onde o céu e o mar fundiam-se em uma linha indistinguível. A brisa marinha acariciava seus rostos enquanto o dia transformava-se lentamente em noite, com as primeiras estrelas aparecendo timidamente. Sabe o que pensava naquele dia, quando entrei encharcada em seu escritório? Perguntou Carolina, rompendo o silêncio contemplativo. Que este homem arrogante jamais ajudaria um orfanato. Arriscou ele, com um sorriso irônico. Não, respondeu ela, entrelaçando seus dedos com os dele. Pensava. O destino às vezes nos leva por caminhos impossíveis, quando já esgotamos todos os caminhos possíveis. Era algo que minha mãe costumava dizer. Daniel a olhou surpreso, reconhecendo a profunda verdade naquelas palavras que haviam resultado proféticas. E ela tinha razão, confirmou atraindo-a para si. Nosso caminho era impossível segundo todas as lógicas. O magnata impiedoso e a costureira idealista, separados por classe social, educação, experiências vitais. E, no entanto, aqui estamos, completou ela, apoiando a cabeça em seu ombro. Porque há uma lógica mais profunda que a que vemos na superfície. A lógica de duas almas que começaram no mesmo lugar, perderam-se em caminhos divergentes e, finalmente, encontraram a maneira de voltar para casa, juntas. Enquanto a escuridão envolvia suavemente o litoral fluminense, Carolina e Daniel contemplavam as luzes dos barcos na distância, pequenos faróis móveis que pareciam desenhar padrões no horizonte, padrões como os que formavam as constelações sobre suas cabeças, como os que Carolina bordava em seus tecidos, como os que a vida havia bordado em seus destinos, com pontos invisíveis mas firmes que haviam resistido ao tempo, à distância e às circunstâncias. E nesse momento de perfeita quietude, ambos sentiram a certeza profunda de que sua história não era um acidente nem uma coincidência, mas a culminação de um design maior. Um design que agora continuava através de sua filha, estendendo os fios em direção a um futuro cheio de possibilidades. Porque o amor verdadeiro, como o melhor bordado, não teme mostrar o avesso do tecido. As imperfeições, os nós, os fios aparentemente caóticos que, vistos da perspectiva correta, revelam um padrão de extraordinária beleza. Os fios do destino não se rompem, pensou Carolina, enquanto Daniel a abraçava sob o céu estrelado. Apenas se entrelaçam de formas que não podemos compreender até que o desenho esteja completo. E ali, no alpendre de sua casa junto ao mar, com sua filha dormindo pacificamente no interior e o futuro estendendo-se diante deles como uma tela em branco, o círculo que começou no orfanato Santa Teresinha finalmente se completava. Não como um final, mas como o começo de um novo padrão, mais bonito e complexo que qualquer um que pudessem ter imaginado quando seus caminhos se cruzaram, improvável e perfeitamente, naquela tarde chuvosa no Rio de Janeiro.